Talvez esse vídeo aqui fique um pouco longo, mas vou te pedir um pouquinho de paciência para ficar até o final, para a gente concluir aqui a nossa análise e quero saber se você vai concordar comigo. Bom, sobre o jogo de ontem entre Flamengo e Vasco, que o Flamengo venceu por 1 a 0, o melhor jogador do Vasco em campo foi o goleiro, inclusive foi eleito o craque da partida. Só aqui, não vou ficar na tua frente, só aqui foram pelo menos cinco defesas que evitaram aí que o Flamengo saísse pelo menos aí com 6 a 0 dessa partida aí. Fora o que jogou o time do Flamengo e que o Flamengo não deixou o Vasco jogar. Ainda tem isso, né? Olha aí, ó. Vou sair da tua frente aqui para você acompanhar os lances. Foram pelo menos aí 5 defesas difíceis, né? Fora aquelas em que a bola vai no gol e o goleiro precisa evitar que a bola passe, né? Lances mais fáceis. Então, isso mostra a passividade do time do Vasco durante o jogo de ontem. E aí eu quero te trazer aqui para uma reflexão comigo. Tá certo que já claro que a distância entre os dois clubes é enorme, né? O Flamengo tem um poder de investimento muito maior que o Vasco está numa recuperação judicial. Mas o que não pode ser abissal é a atitude do elenco que entra em campo para representar o Vasco num clássico. Faltou atitude, faltou comportamento grandioso, faltou iniciativa, né? Faltou garra, gana. Isso não pode faltar, cara, no clássico. Não pode mesmo. Se o Vasco fez as semifinais contra o Fluminense da forma que fez, foi porque não faltou atitude. Não faltou querer ganhar o jogo, querer se classificar. E na partida de ontem a gente viu um time acuado, inofensivo e completamente alheio à grandiosidade da partida. Isso não pode, cara. E o Felipe Luiz deu um nó tático no Diniz, cara. Deu um nó tático no Diniz. O time do Vasco não conseguiu jogar nem no primeiro tempo, enquanto estava 11 contra 11, muito menos no segundo tempo, onde o Cauã Barros comete uma infantilidade ao ser expulso num lance discutível. Sim, agora o que é indiscutível é a atitude do Cauã Barros. Em tentar dar um trança-pé ali, né, no jogador do Flamengo, Carrascal, que depois marca o gol, e fazer com que esse lance, por maldade, ele acaba dando um pisão na panturrilha do jogador do Flamengo. Não tem a intensidade para uma expulsão, mas o juiz estava muito perto do lance e interpretou. Eu vou te falar também, né, cara, a arbitragem do futebol brasileiro não tem critérios. Esse lance de ontem, tantos outros, até o próprio Carrascal, na Libertadores, já cometeu um lance assim, com muito mais intensidade, com muito mais cara de expulsão do que esse lance do Barros. Agora, o que é indiscutível é a atitude do Barros. Não tinha necessidade de fazer o que fez. Ele poderia ter acompanhado o Carrascal, e o Carrascal não estava com a bola, o Carrascal estava se projetando para receber a bola e tentar o desarme, né, cara? Então isso não pode acontecer. Tem que ter a grandiosidade também para entender o tamanho do jogo, a importância dele para o time, né? Agora sobre o time que o Diniz mandou a campo. Eu acho que o Diniz erra quando tenta manter Coutinho e Nuno Moreira no mesmo jogo, em jogos intensos como o de ontem. Um jogo em que o Vasco precisava de mobilidade, de velocidade, de uma marcação mais forte, de um time mais presente na marcação. Coutinho não vai ser esse jogador, muito menos o Nuno Moreira. Ou o contrário, né? Ou vice-versa. Acho que o Diniz deveria ter escolhido ali um time mais pegador, um time mais consistente na marcação, capaz de jogar em cima do Flamengo. O que não foi o caso, né? O GB é muito lento. Eu acho que o GB ele ainda vai amadurecer durante essa passagem do Diniz. Talvez seja uma das futuras joias do Vasco, ainda não é. Eu acho que o Diniz erra quando não coloca o David. O David poderia ser o atleta que daria a pressão necessária na zaga do Flamengo para tentar dificultar a saída do time do Flamengo para o jogo, que era o que o Ryan fazia, e fazia muito bem. Quem ficou com esse papel foi o GB, não conseguiu, e por vezes quem fez esse papel lá na frente foi o Coutinho, que também estava com a missão de tentar fazer o Vasco sair rápido, sair jogando com uma transição qualificada. Também não aconteceu. Então, hora a gente viu o Coutinho lá na frente tentando dar pressão, hora a gente olhava o Coutinho lá na defesa tentando sair, tentando fazer o Vasco sair para jogo. Então, se o Diniz for usar essas estratégias contra times da qualidade do Flamengo, e olha que esse aí não é o time 100% ainda, vai dar nisso, cara. A gente não vai conseguir criar porque o Coutinho tá lá na defesa e a gente não vai conseguir dar a pressão necessária porque o Coutinho não tem essa característica. Então o Diniz erra nesse aspecto. E talvez tenha errado também na questão de subestimar a capacidade física do time do Flamengo nesse momento da temporada. O Flamengo sobrou em campo, cara. Sobrou. E o Felipe Luiz, ele colocou o time do Flamengo, 5 peças que são do time principal, e depois foi substituído no segundo tempo, né? No primeiro tempo, a estratégia do Flamengo era recuperar a bola já no campo de defesa do Vasco para amassar, né, e buscar abrir o placar já no começo do jogo e jogar de forma mais tranquila até com a posse de bola. E a posse de bola do Flamengo na primeira etapa foi de 60% contra 40%. Então, se a estratégia do Diniz era cansar o time do Flamengo no primeiro tempo, foi o contrário, né? No segundo tempo, aí ficou indiscutível, né? O Cauã Barros já vai expulso com 5 minutos e aí vira treino, né? Já estava com cara de treino na primeira etapa, no segundo tempo é que vira treino mesmo. Então, o Diniz precisa trabalhar esse mental dos jogadores, precisa trabalhar essa questão do querer ganhar, tá? Do querer fazer parte da história do Vasco.
eram 3 anos que o Vasco não ganhava do Flamengo. Poderia o time ter um comportamento diferente. O Vasco teria a possibilidade de dificultar o campeonato para o Flamengo no estadual, né, colocando o Flamengo em maus lençóis e transferir essa responsabilidade para fechar com chave de ouro para o Fluminense. O Fluminense matar aí o Flamengo nessa primeira fase do campeonato. Mas não. Nó tático, um comportamento ridículo e inaceitável. É claro que é começo de temporada, né? O Diniz não deve ajustar. O Vasco perdeu muito com a saída do Ryan e também do Verratti. Mas o Diniz tem esse desafio, cara. Voltar a estruturar o Vasco como equipe em jogos grandes, né? Para que o Vasco tenha ambição de ganhar jogos dessa magnitude. Esse é o meu ponto de vista. Você concorda comigo ou discorda? Deixa aí no comentário. Se gostar, deixa a curtida também. Valeu.